Beleza, comprei uma casa para eu morar. O pessoal fala que demora muito a desapropriação, demora muito a questão documental. Ah, livre é 1 ano, 2 anos. Eu já tive amigo que investiu que falou assim: "Ah, meu processo ficou rolando 1 ano e meio, até conseguir 1 ano e meio até conseguir a documentação". É sempre assim ou é assim porque a pessoa também não sabe como fazer o caminho correto, fazer o caminho mais curto? É difícil isso? Olha, excelente pergunta. Esse é um mito. É um Aham. mito e é um paradoxo, que é um mito e ao mesmo tempo tem um fundo de verdade para aquela pessoa que entra no leilão e entra com os olhos vendados. Como assim? A pessoa ela tem que entrar no leilão de imóveis, ela tem que fazer uma pré-análise do imóvel que ele está comprando. Porque você lembra que eu falei que o juiz é provocado? Aham, Estou falando de leilão judicial. certo. Depois eu vou falar de leilão extrajudicial. Ele é provocado. Então, se ali aquelas partes elas estão brigando ali naquele processo, existe ação anulatória, existe ação X, ação Y, enfim, se eles estão brigando ali, teria que o investidor contratar uma assessoria especializada para verificar se realmente cabe ele entrar, assumir aquele risco, vamos falar assim, o risco da demora Uhum. daquele processo. Eu tenho casos, N casos lá no escritório, inclusive uma cliente agora recente, 30 dias eu resolvi o problema dela. Mesmo? 30 dias ela já estava com a carta de arrematação na mão e com a emissão na posse. 30 dias, Justiça do Trabalho. Então, ou seja, se você entra para arrematar um imóvel, o imóvel tem N processos, N problemas ali que vão dificultar, que vão demorar mais, aí, sinceridade, a pessoa não agiu, Orientada, né? não foi orientada, não agiu coerente, corretamente, como que deveria ter sido feito para poder entrar naquele leilão. A Aham. pessoa ela tem que ter essa consciência que se você quer investir em leilão, tem que ter um profissional gabaritado para te acompanhar, para justamente seu processo ser célere, para as coisas fluírem da maneira correta. Porque Uhum. muitas das vezes o advogado ele entra, ele tem que arrumar uma casa que está toda desarrumada. E se eu entro, por exemplo, numa casa, se eu estou fazendo uma análise pré-leilão, que a gente chama, né, análise pré-leilão, faço a análise e falo para o cliente, olha, você pode entrar, tá tranquilo, a gente vai tentar o mais rápido possível e esse imóvel tem condição de sair rápido. Tem imóvel que eu falo, olha, não dá para comprar esse imóvel, porque esse imóvel nós temos ação X, ação Y. Exemplo, tem uma ação de uso capião dentro de um imóvel que está no leilão. Aham. O juiz vai saber que tem uma outra pessoa que mora lá que está entrando numa ação de uso capião? Não vai. Então é você que tem que saber. E aí você faz a pesquisa toda do imóvel? Toda, toda, geral. Nós fazemos uma pesquisa completa Uhum. no pré-leilão. Tá, então eu Toda. sou investidora, eu quero comprar um imóvel, eu entro em contato com você: "Daniel, eu tô querendo comprar tal imóvel, analisa esse imóvel para mim". Essa é a sua parte, você vai, analisa toda a documentação do imóvel, vê se é viável, vê se o negócio é bom, se a gente vai ter condição de retorno, a médio prazo, enfim, né, vai depender de cada perfil do investidor, Aham. e faz a celeridade desse processo, dessa documentação. Isso, aí a É gente isso? trabalha no processo, nesse pré-leilão, a gente vai fazer análise, fazemos a Uhum. análise, depois nós trabalhamos no desembaraço processual desse imóvel. E aí a gente faz toda a estrutura de desembaraço processual, de modo que aquela pessoa saia com a carta de arrematação e consiga registrar o imóvel tranquilamente. E isso nós estamos falando de leilão judicial, Aham. que inclusive eu acho que tem as melhores oportunidades. No leilão extrajudicial é diferente o procedimento, não tem esse procedimento. No leilão extrajudicial é uma outra formatação no qual a pessoa ela compra o imóvel Aham. por um banco. O banco ele dá a propriedade resolúvel do bem para essa pessoa não tem propriedade. Sim. Quando a pessoa compra o imóvel, ela não tem a propriedade. É. Ela tem a gente chama de propriedade resolúvel, resolve-se com o pagamento. Uhum. Se não efetuar o pagamento, o que o banco vai fazer? Ele vai consolidar aquela propriedade, conforme a Lei 9.514 de 97, que é a Lei de Alienação Fiduciária, consolida a propriedade, ou seja, transforma essa propriedade para o nome do banco como Uhum. proprietário e depois disso ele coloca esse imóvel no leilão conforme a lei determina. Aí tem o primeiro leilão, o segundo leilão. Se não vender no primeiro e não vender no segundo, esse imóvel vai para a propriedade do banco, ele vende em venda direta para Entendi. as pessoas. Sendo que, se o imóvel, quando ele vai para leilão, em leilão extrajudicial, se está ocupado, você tem condição de entrar com uma ação que a gente chama de emissão na posse, que inclusive você pode pedir uma liminar nessa ação.
aceita liminar para poder retirar essa pessoa que está morando desse imóvel. É célere também, não é complicado. Agora, o leilão é extrajudicial. Uhum. Se tiver algum outro processo judicial, por exemplo, a pessoa está alegando lá juros abusivos, exemplo, isso pode atrapalhar todo o procedimento. Entendi. Porque aí pode durar muito tempo. Por isso Então tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. É uma oportunidade muito boa, mas de alto risco para aquele que não sabe e não tem as informações necessárias, né? Na verdade, o leilão, ele na verdade, ele não é de alto risco. A pessoa ela tem que ter consciência Aham. de que quando ele comprar um imóvel em leilão, ele tem que tomar as providências que são cabíveis para aquele procedimento. Certo. No caso de leilão, tanto o leilão judicial e extrajudicial, são maravilhosos investimentos. Existe segurança jurídica total, mas ele tem que ser diligente para poder ver o que ele está assumindo de responsabilidade. É a mesma coisa você comprar um imóvel dos olhos vendados. É a mesma coisa você comprar um imóvel de uma pessoa que você faz um contrato de compra e venda, e nesse contrato de compra e venda tem cláusula ali que vai te prejudicar. O edital é o que dita as regras do jogo. Se lá fala, por exemplo, olha, o arrematante, né, no caso o investidor, ele vai assumir dívida XYZ. Poxa, peraí, é legal eu assumir? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque na hora que ele fizer os cálculos, ela fala assim, não, mesmo assumindo essas dívidas, está interessante Vale a comprar. pena. Agora, é ruim a pessoa que vai comprar o imóvel em leilão, não lê o edital, por exemplo, e na hora que compra ele assusta. Nossa, mas eu tenho que pagar isso? Tava lá. O edital tá lá. Você não leu. É brincadeira de gente grande isso aí, Brincadeira né? de gente grande. Porque é o seguinte, é um jogo. A pessoa empolga. A pessoa tá lá no negócio, não, eu quero dar o lance, eu quero dar um lance, quero dar mais. E vai naquele jogo. Ele tem que analisar o jogo para entrar. Você tem que olhar a tática. Imagina, o treinador, o advogado é o treinador. Ó, nós vamos te mostrar como é. Você vai entrar no campo, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, nós vamos ter que olhar isso. A tática é essa aqui. Né? Então, ou seja, a gente tem que ter essa estrutura para isso. Essa informação, né? Essa informação. Tem que ter. Se não tiver, a pessoa fica no escuro.